Bom, eu tava olhando aqui nas minhas coisas, né? Eu gravei o vídeo ontem falando que quero começar a falar sobre Deus, a trazer a palavra dele, né? A motivar pessoas, a trazer um pouco da minha história. E analisando e olhando no Insta ali, rodando, né? E eu vi o pessoal falando sobre as condutas do David Leonardo, né? Que é uma pessoa que eu acompanho bastante. E só que eu vi mais gente falando e olhando nos meus materiais antigos aqui, eu vi um material de um vídeo que eu queria ter gravado um tempo atrás, sabe? De um rapaz falando, não sei se vocês conhecem o Wendel Carvalho, é um coach, não sei se é coach, bom, enfim. Na época ele tinha feito um material lá de 20 maneiras de fazer R$ 1.000 por semana, alguma coisa assim, sabe? E eu entrei no vídeo de um rapaz lá que apareceu falando sobre. Ele tava, né, falando de como que funciona, ele fazia uns reviews do negócio lá. E o cara tava massacrando, sabe? E, nossa, que como se fosse tão fácil assim, todo mundo fazia e não sei o que, falando mal, sabe? E eu lembro, olhando ali eu vi que tava. Cara, é tão fácil julgar, é tão fácil falar dos outros, sabe? E daí eu até tava ali, mas por que não fazem um vídeo testando? Né? É tão fácil fazer, se fosse tão fácil, porque só querem tomar dinheiro, mas por que não fazem um vídeo tentando fazer as 20 maneiras para ver se realmente sai ou não sai, sabe? E até era um dos temas ali, mas eu ainda não tinha coragem de vir falar, né? Nessa semana eu tava acompanhando ali um pouco do Insta, olhando o pessoal falando, e o pessoal apedrejando o David, sabe? Falando que, heresia e falso profeta. E, sabe, me tocou muito de vir falar. Uh, ninguém vai. Não, eu não digo defender, mas ninguém tem nada pra falar assim, tipo, cara. Ano passado, quando eu tava no meu ápice do problema, lá no meu ápice da depressão, que minha esposa tinha ido embora, que no meu emprego estava ladeira abaixo, um amigo meu me falou do Dave, sabe? Eu entrei para assistir. Na época ele tinha feito um especial na Netflix, eu não me recordo o nome, mas, cara, aquela palavra, sabe? Ele falando do Pedro, de pescador de peixes para pescador de homens, sabe? Nossa, naquela época foi o que me trouxe de novo, sabe? E desde então, bom, isso eu acho que foi em abril, mês de abril, março, abril ali. Cara, eu não perco nem uma segunda-feira, porque ele posta vídeo toda segunda-feira trazendo, sabe? E eu não perco nenhum vídeo mesmo. Desde aquela época eu não perdi nenhuma segunda-feira. E, bom, toda semana é. Bom, quando Deus quer falar com a gente, ele, né, não tem quem diga que não. E toda segunda-feira é exatamente a palavra que eu preciso ouvir, sabe? E daí eu via pessoas falando, que é falso profeta, que... Cara, não, bom, no vídeo de hoje é exatamente isso que eu quero falar. Se tem pessoas falando mal, a gente tem que fazer a nossa parte, porque senão o mundo vira bagunça. E foi através daquele homem lá que decidiu fazer vídeo e trazer a palavra de Deus que eu fui salvo, sabe? Então, eu acredito que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Claro que essas pessoas devem estar buscando um engajamento. Vamos falar mal, o David tá no hype, então se nós falar mal dele, as pessoas vão ver a gente. Cara, mas isso tá errado. Tu querer subir no tropeço dos outros é burrice. Porque tu vai cair lá na frente, tu não construiu o teu bonitinho pra chegar lá. E é exatamente sobre isso que eu vim falar, sabe? Porque daí, quando eu conversei com vocês ontem sobre isso, daí eu comecei a pensar um pouco, sabe? Sobre tudo que estava acontecendo, e daí eu lembrei dessa pregação. Até trouxe a Bíblia aqui para falar que quando... Eu lembro que na época que eu decidi ser luz no mundo, que nem eu falei no outro vídeo,
foi exatamente sobre isso, sabe? Sobre essa pregação sobre Pedro, que do mundo ele virou pescador de homens, sabe? Naquela época que eu decidi que eu queria ser luz no mundo, foi ouvindo essa palavra. E sobre isso que eu vim falar, sobre o julgamento, sabe? A gente não pode... Claro, as pessoas erram, com certeza. Todo mundo é humano, todo mundo erra. E não é porque ele tá lá, que ele tem, né? Que ele é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que ele não vai errar. É homem, sabe? Todo mundo tropeça. Mas eu vim hoje nesse vídeo aqui não querendo defender, né? Eu não sou muita coisa para falar, mas todo mundo viveu um milagre, né? Todo mundo já... Eu, na minha percepção, se tu acredita mesmo em Deus, se tu ouviu a palavra, que nem o David, ele pode errar, mas é a palavra de Deus. Isso é incontestável. Então, se todo mundo viesse aqui falar, não, tá fazendo porque... Ele já é uma pessoa mais grande, eu digo no meio de influenciar pessoas. Mas isso desanima, sabe? Tu tá ali, tu tá se doando para aquilo. Claro que ele faz para Deus, ele não liga para pessoas, ele tá correto. Mas eu hoje, se eu fosse fraco de pensamento, sabe? Eu sou aquela pessoa que recém veio do mundo e tô começando. Cara, se vem uma pessoa e fala, não, o David ele prega, é o falso profeta, o David ele faz tudo errado, eu acompanharia ele ainda? Eu acredito que não, né? Só que a cada semana que passa a minha vida vem mudando, sabe? Sempre tem uma palavra que traz, que, né, recupera a gente de novo. E eu não tinha como não falar sobre esse assunto, sabe? Esse não é... Eu ainda não sou um pastor, ainda, sabe? Eu estou estudando, todo dia eu leio a Bíblia, faço minhas orações, busco conhecimento, busco entender o que eu estou lendo, sabe? Mas eu ainda não sou um pastor, eu não posso vir aqui falar para vocês, Deus é assim, Deus é assado, mas eu tenho a minha opinião formada. Assuntos... que eu venho estudando, que eu venho aprendendo, coisas que eu aprendo na internet, tudo que está acontecendo no mundo, eu tenho a minha opinião formada, sabe? E, cara, você tá achando que ele falou errado, da mesma maneira do Wendel lá, cara, ele tá fazendo só para vender, sabe? Que nem eu vejo bastante gente falando mal sobre coach, sobre essas coisas, sabe? Mas eu não vejo ninguém vindo fazer um vídeo falando, deu certo, fiz lá. Cara, testei o modo que, digamos, um Pablo Marçal da vida fez. Ele só vende curso, ele vende essas coisas. Cara, mas eu peguei, eu testei e deu errado. Eu tenho um vídeo aqui falando, vivi 6 meses da maneira que ele falou e não deu certo. Cara, isso é uma coisa, entendeu? Mas eu não vejo ninguém vindo falar que, eu acredito muito que as pessoas querem crescer no hype do que está acontecendo. O Pablo Marçal explodiu. Nossa senhora, nós temos que falar mal dele, porque falando mal dele são pessoas que entenderam o jogo, sabe? Que tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam, e tá tudo bem, isso é a vida, sabe? Só que daí vão lá, criam fanfic, criam situações, cenários ali que pessoas que não gostam vão acompanhar, sabe? E a gente que pegou a linha, sabe? Só que nesse meio tem pessoas que são totalmente influenciáveis, são pessoas que ainda não criaram, que nem eu. Eu até pouco tempo atrás eu não tinha opinião formada sobre nada, eu ia para onde o vento me levava, sabe? Aquela multidãozinha ali tá falando super mal da igreja e... eu vou ir junto porque são meus amigos, estão no meu meio, sabe? E isso foi um dos motivos de eu querer... quando a gente começa a buscar a palavra de Deus, a gente aprende o que é a verdade, não dá pra voltar atrás. Depois que tu vê uma vez que o certo é o certo, tu
Tu não consegue desver, tu vê a diferença entre o bem e o mal. E é sobre isso, sabe? O que eu quero trazer aqui nos meus vídeos é mais sobre você ser você, você entender o que tu tá fazendo, não só acompanhar o rebanho que nem o Fê Alves fala, não seja uma porra de uma ovelha, não seja. A gente tem que ter uma opinião formada, a gente tem que saber do que a gente tá falando. Estão falando de um cara lá. Cara, o mínimo que tu pode fazer é ir lá e estudar pra tu querer falar alguma coisa, ir lá e ver o que o cara tá fazendo, sabe? Eu acredito que é esse o caminho, não é só falar, falso profeta, sabe? Até pode acontecer, até ele pode ter errado, eu não me recordo disso, sabe? Do momento que ele falou uma coisa errada, ou até desse Wendel aqui, que ele pode estar querendo vender mesmo, que nem o Dave, ele pode estar falando ali o que o coração dele falou, vamos falar para agradar o povo, para trazer para perto, mas cara, eu não tô vendo ninguém vindo defender, tipo, eu vivi tantos milagres assim, através dele, não só através dele, né, mas ele é um dos pilares que estão me ajudando a construir quem eu sou hoje. E eu não vejo, sabe, ninguém vindo falar, eu vivi isso, eu vivi aquilo, que nem... Ele é um evangelista, ele te traz para Deus, te apresenta, mas daí eu não consigo acompanhar ele todo dia lá. Eu tenho a minha igreja aqui na minha cidade, eu tenho meus pastores aqui, que eu converso, sabe? Mas eu acredito que é isso, o serviço dele é trazer para perto, né? Trazer, apresentar Jesus, e daí daqui tu caminha, porque não existe Deus sem a palavra, e se tu não estuda a palavra, então tu já tá num caminho, sabe, não tão certo. E seria sobre isso. Se você tem uma opinião, e isso é o que eu quero que vocês entendam, sabe? Quando você sabe quem você é, quando você tem uma identidade, sabe quem você é em Deus, você tem que falar. A gente tá no mundo aqui para falar. O que Deus pede para nós quando a gente vem é levar a minha palavra ao mundo. E é sobre isso, sabe? A gente tem que ter voz ativa, a gente tem que vir aqui expor o que a gente pensa. A gente pode estar errado, só que se a gente não fala, a gente vai continuar no nosso erro. A gente nunca vai entender, a gente nunca vai aprender se a gente não falar, sabe? Eu posso estar errado agora, só que se eu não vir falar e alguém vir me corrigir, eu vou continuar achando que eu tô certo mesmo eu não estando, entendeu? Então, saibam quem vocês são. Por favor, cuidem o que vocês falam, porque muitas vezes uma pessoa está precisando ouvir uma pregação do Dave, mas por conta de pessoas que vêm e dizem ao contrário, elas não ouvem, sabe? Às vezes para puxar para si mesmo, só que uma pessoa que quer levar Deus falando mal de outras pessoas, eu acredito que não está no caminho certo, sabe? Eu acredito muito que milagres existem, que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Se eu estou gravando esse vídeo hoje, tem um motivo, e nada acontece por acaso. Se você está vendo esse vídeo, pare e pense um pouquinho, sabe, nas coisas que estão acontecendo no mundo, no jeito que está e para onde está se encaminhando. Deus, ele é bom o tempo todo, independente da situação que você esteja vivendo hoje. Ele é bom. Você tem que passar por isso. E fale, sabe? Fale mais. Eu acredito que a palavra tem poder mesmo, e se você ficar recuando, você está guardando uma coisa muito poderosa que você tem aí. O vídeo de hoje seria mais sobre isso. Eu precisava falar, sabe? Porque eu ainda não sou pastor.
quero ser um dia. Tô estudando, tô aprendendo, tô buscando, sabe? Mas enquanto ainda não chega essa... De fato, eu vou continuar trazendo vídeos aqui falando sobre o que aconteceu na minha vida, o que mudou, sabe? Eu posso não ser pastor, mas o meu testemunho pode ajudar muitas pessoas, sabe? Eu sei que tem pessoas no mundo que não conseguem falar, às vezes por insegurança. Eu fui uma pessoa muito insegura minha vida inteira, sabe? E só que tem pessoas no nosso círculo que muitas vezes precisam ouvir o que a gente tem para falar, porque é fácil a gente ouvir, sabe, uma pessoa que já é grande, um influenciador, o pastor na igreja falando, é fácil, sabe? Mas uma pessoa que saiu do nada, que praticamente está no nada, mas está construindo alguma coisa, está subindo, trazer, sabe, esse tipo de assunto é edificante pra gente, sabe? A gente precisa ouvir essas pessoas que estão começando, porque é essa linha de raciocínio que a gente tem que seguir. Porque muitas vezes as pessoas já cresceram, já estão lá e elas têm essa visão, sabe? Só que essa visão já está pronta. A gente que está começando, a gente ainda está tropeçando nessas pedrinhas, sabe? E é isso que eu quero trazer. Eu estou me construindo, eu estou fazendo uma coisa grande, sabe? Só que eu ainda estou nesse caminho. Então eu sei as pedrinhas que eu estou tropeçando e eu quero trazer isso para vocês, sabe? Então, quero agradecer por mais esse dia, por mais esse vídeo. Quero pedir que Deus abençoe a vida de vocês, sabe? A gente tem que buscar primeiramente Deus, porque, como eu disse, Deus é bom e Ele vai fazer tudo. E eu acredito que é nisso que as pessoas não acreditam muito, sabe? O milagre, ele virou uma coisa muito palpável, só que não é. Deus já fez, as coisas já aconteceram, mas aqui, sabe? Ele muda o cenário de dentro para fora. Então, as coisas vão acontecer. E é dinheiro? Dinheiro é energia. É amor. Amor é energia. Tudo é energia, sabe? Meu relacionamento. A gente tem que mudar de dentro para fora. É dinheiro. A gente tem que buscar de dentro para fora. Então, é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.